Qual é a aquarela da sua vida? Ou quais linhas você pinta do produto do seu pensamento nas suas convivências, nas suas escolhas, nas trajetórias de vida? Hoje, o Câmara Livre, que toda semana conversa com você sobre as nossas escolhas e os nossos percursos da vida, às vezes com linhas retas, às vezes com linhas sinuosas, quer falar um pouco sobre arte a partir do expressionismo abstrato. Mas para não ficar teórico em relação a isso, a gente quer falar sobre vida, na verdade, através dessa manifestação artística com a Juliana Andrade Alvarez. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui conversando com você. Juliana, o Câmara Livre não tem esse nome, esse fundo escuro, intimista, por acaso. E aí a gente começa pela seguinte questão: como a gente vai mergulhar nas nossas vidas através de pequenos recortes aqui, né, como se fossem telas e fragmentos nesse nosso encontro, a gente está se conhecendo e tem gente do lado de lá que também está nos conhecendo, uma forma de entrar na vida das pessoas. Qual é a sua memória afetiva de infância? Não sei se na primeira infância, um pouquinho antes dos 10, depois, se era na adolescência, mas algo, uma imagem, um cheiro, um gosto, uma passagem, que por alguma razão é seu, é só seu, e você se lembra dele quando te pergunta. É a terra, é a rua, é a bicicleta. A terra eu digo porque a gente teve uma infância sensacional de rua, de muita criança na rua, de criança de 0 a 15. Que bairro? Né, na Vila Universitária. Legal. Perto do aeroporto ali, por aquela banda ali. E ali era um começo do bairro, né, quando eu era criança, long time ago. E a gente tinha muita rua de terra ainda e bicicross, né? A gente era muita bicicleta no barro, na construção. Era uma infância bem legal. Esse cheiro de chuva caindo na terra, para mim, é sensacional. Eu tive educação artística na escola do meu período, na minha cidadezinha, né? E eu sempre pintei muito mal, sempre adorei olhar quadros e pinturas, mas eu não tenho a menor aptidão, eu ainda sou canhoto, eu estou segurando a caneta com a direita que a professora batia na mão para poder escrever com a outra. Ainda tinha isso, né? Então tinha um colega de gêmeos da turma que pintava espetacularmente, eu ficava babando com eles. Eu estou usando essa referência para tentar olhar o seu tempo e falar o seguinte: quando a pintura começou a fazer parte do seu mundo e nem você sabia? Então, eu digo que eu sempre me vi pintando, né? Em casa, na escola. Na escola a gente tinha essa educação artística que te batia na mão porque você estava usando a mão errada. A gente tinha uma educação artística muito quadrada, né? Que se debruçava sobre a fórmula, o círculo, o retângulo, né? E não era uma expressão artística, preencheu, né? O espaço. Preencheu o espaço, né? Aqui a árvore tem que ser com tronco marrom. Pois é. Né? E aí, né, mesmo a gente já tendo vivido diversos movimentos artísticos que quebravam todas essas regras, né? Na escola a gente ainda tinha essa educação muito quadrada. Mas eu me expressava e, graças a Deus, a minha família os meus pais sempre foram pessoas que deram muita liberdade pra gente. Então eu podia me expressar na minha casa da maneira como eu queria. Do que se você se recorda desta formação, a questão dos sentidos, de aguçar ali a fase de desenvolvimento cerebral, que a gente sabe que é fundamental na primeira infância, né? Sim. Aguçar todos esses elementos. Num determinado momento, você começa a se expressar e pode vir no teu percurso uma professora, orientadora, enfim, falar: não, a tua árvore tem um formato de rosto. Por que a árvore não pode ter formato de rosto? É a tua árvore. Exatamente. Né? Hoje a gente tem isso de uma forma bem interessante, apesar de que a educação artística nas escolas ainda se debruça sobre vamos fazer uma releitura de tal escola artística, que eu acho bem válido, mas ele permite uma liberdade de expressão da criança sensacional. Né? No meu caso, quando a minha mãe percebeu que eu tinha aptidão, ela me levou para fazer cursos de pintura. Mas eles não havia um encontro, né? Do tipo, vamos pintar uma mão, um jarro. Então, assim, para uma criança isso não tem muito sentido, né? Pintar uma mão. Né? Até porque na infância a gente quase não comia mamão. Legal. Então, assim, mamão era uma coisa muito, quase abstrata, né? Vamos dizer assim. Mas, então, essa coisa de ficar muito técnico,
ela inibe muito a criança. Hoje a gente tem esse entendimento, né? Você diria que ao longo dessa trajetória, olhando para ela, hoje está claro que, guardadas, lógico, as proporções de tempo, de desenvolvimento cognitivo natural, você estava ali fazendo o óbvio, né? Eu falo, a palavra é quase óbvia mesmo. Você estava fazendo expressões guardadas num determinado tempo. Eu uso essa questão do termo expressão para dizer o seguinte: em que momento, se na adolescência, como a gente quer rotular a adolescência como um papel de rebeldia, por exemplo, que pode ser uma manifestação, às vezes, de coisas que você está ali, revolta com ela por dentro, não revolta no sentido de revoltada, revolta no sentido também, eventualmente, de que você está querendo compreender aquilo que não está explicado para você, ou com você não foi assim. Não, comigo foi assim, a adolescência foi uma fase para mim de muita expressão, né, de muita busca, de muita descoberta. A gente tinha a questão de muitos livros, né? Eu sempre li muito, então eu sempre gostei muito de ler. Então todas as fontes de pesquisa que eu quis fazer de escolas do anarquismo, do comunismo, que nessa época para mim eram descobertas, né? De filosofias assim, foram em cima dos livros, e aí eu fui descobrindo todo um universo alternativo àquilo que a gente tinha no dia a dia, né? E a arte também veio expressa dessa forma. E na adolescência foi quando eu mais dei vazão a uma expressão artística livre. Então eu usei muito giz pastel, muita tinta para expressar algo que era bem pesado, vamos dizer assim, né? Era bem quase revoltado, se você olhar hoje, né, com um olhar meio assim, nossa, que pessoa perturbada quase, né? Mas não é isso. Eu tinha muita necessidade de colocar para fora aquilo que na infância eu não tinha conseguido colocar. Eu queria me expressar de alguma forma na infância e aquilo estava enquadrado num jarro, por exemplo. E na adolescência eu tive toda essa liberdade de poder expressar. Agora veja, para você que formou em graduação em pedagogia, exerceu isso, talvez seja mais sentido ainda para compartilhar com eles esse recorte. A gente tem a educação formal lá, né? Então você falou daquela pintura que, na verdade, não é necessariamente a expressão de arte, é fazer cores num determinado preenchimento de espaço, mas você teve a oportunidade, com a expressão da liberdade, de os seus pais chegarem, opa, deixa ela experimentar Sim. esses cursos. Como o formato da educação pode inibir talentos? Olha, eu acredito assim, eu não dispenso e não acho que seja dispensável a questão de você ensinar as formas e tudo mais. O que eu critico é você não deixar que a criança se expresse. Então, como eu te disse, a gente hoje tem uma educação artística, um estudo de artes nas escolas, que ela vai dizer assim, vamos estudar determinada escola artística e nós vamos fazer uma releitura. Tudo bem, aí você vai se expressar, mas é dentro daquela releitura. Então, se você tem ali um artista, por exemplo, como o Picasso, que ele usava formas, você vai ter que fazer essa releitura dentro daquilo. Então, esse respeito ao que está sendo colocado, ele é muito interessante, porque é justamente isso que vai te dar uma base de entendimento do que é forma, de como são as coisas, para que você depois se expresse livremente. Legal. Né? Agora, para o jovem, desse processo de aprendizado, como tudo, né? Como você falar para quem não gosta de música, usando que você tem um filho que gosta muito de música lá, fala, não, estudar escala musical, partitura não dá. Aí você pega na tua área e fala assim, não, você vai ter que aprender o que é o cubismo. Aí ele fala, poxa, mas se ele não tiver nenhuma relação com isso, que é normal num grupo heterogêneo de escola, de você ter isso. Ou o que eu estou querendo dizer então? Que o formato da educação, se na tua visão, de novo emprestando mais um recorte da questão pedagógica, que ele tem que entender as fases, esses movimentos, essas etapas de vida, para poder oferecer essas oportunidades de forma talvez mais adequada. Não, sem dúvida. Como eu te disse, eu acho que a educação ela tem esse papel. Hoje nós temos esse entendimento. Eu consigo deixar que a criança se expresse dentro do cubismo, mas eu não dispenso, é que a nossa educação artística, ela foi muito tolhida, ela foi, faça a forma, faça assim, faça aquilo, o tronco da árvore tem que ser marrom, né? Hoje a gente pode deixar a criança pintar o tronco da árvore da cor que ela quiser, e inclusive fazer da cor que ela quiser, e hoje você tem na escola uma educação artística que te permite que você faça o tronco do jeito que você quiser.
Legal. Nesses experimentos, aprendizados da vida, nas fases, você falou do giz e tal, você também pintou camisetas para ganhar um dinheirinho aqui, acolá? Foi para todas as possibilidades? Teve uma época que eu morava em Campinas e a gente vivia querendo ir para um encontro de estudante, para uma festa daquele, e estudante se vira, né? E aí eu fui me virar pintando camiseta. Pintei muita camiseta com amigas minhas. E pintei muitas outras, mas assim, a camiseta foi a única coisa que eu fiz para pintar para vender. Até então eu nunca tinha vendido absolutamente nada do que eu pintava. Eu sempre dei as minhas obras. A Juliana, nesse processo de escolha de experimentos, que é essa questão fantástica da vida, né? Os processos de escolha e as fases nem sempre estão claros, ou por várias razões você experimentou direito, experimentou publicidade, formou em pedagogia e está com a questão artística na tua vida, né, profissional agora consolidado a esta altura. Naquele instante, nesses experimentos todos, como que você avalia essas buscas? Eu fui no direito aqui, não gostei disso, fui para lá. Eu acho que assim, cada um de nós tem muitos talentos, muitas aptidões, e eu fui experimentando, e mais uma vez eu tenho que agradecer aos meus pais por me permitirem experimentar, porque eu comecei a fazer uma faculdade de Direito e falei, não quero. Não. Aí eu fiz 3 anos de publicidade e propaganda e falei, não quero. Então, assim, eles me permitiram. Hoje eu faço isso também com meu filho mais velho, né? Ele começou uma faculdade de arquitetura, não quis e beleza, tá tudo bem, eu te entendo, né? Porque, assim, a gente é muito novo, né? Quando você precisa definir uma profissão. E eu tinha muitas coisas que eu tinha interesse. Mesmo quando eu deixei a faculdade de publicidade e antes de começar a faculdade de pedagogia, eu pensei em fazer arte, porque a arte sempre esteve presente na minha vida, mas eu nunca quis trabalhar com arte, porque eu tinha um certo rancinho do mundo artístico, né? Dessa coisa de ser muito alternativo, muito... Eu não gosto, entendeu? Muito estereotipado, vamos dizer assim. Tá. Eu nunca gostei disso. Então, tanto que eu tento me descolar ao máximo do estereótipo do artista, né? Porque de qualquer estereótipo, né? Até a gente comentou daquela palavrinha lá e, né? Vamos descolar de estereótipos. É difícil você ficar rotulando as pessoas. Mas, enfim, eu acho que eu tinha muitas ideias, muitas coisas que eu queria estudar, investigar. Até hoje eu tenho, né? E então eu fui tentando aí. E porque, num determinado momento, você abraçou a pedagogia aí, porque te levou para 11 anos em sala de aula. Então, a pedagogia, ela veio como... Eu tenho uma irmã que é 4 anos mais nova que eu, e ela entrou na faculdade junto comigo de pedagogia. Só que, na verdade, eu entrei na faculdade de artes cênicas, porque eu já tinha trabalhado com teatro. E aí eu peguei e falei, nossa, eu vou fazer artes cênicas. No primeiro dia de aula, eu falei... Eu já estava calejada de largar a faculdade, falei, não vai rolar essa aqui, mas o pessoal, eu preciso ter uma certa vergonha na cara, que a minha irmã mais nova já está aqui entrando na faculdade também, eu preciso terminar alguma coisa. E aí eu fui lá e entre psicologia e pedagogia, eu falei, não, educação, sempre essa coisa da transformação, né? O que transforma mais, a psicologia ou a pedagogia? Eu tinha habilidade e interesse nas duas. Não, acho que a pedagogia, ela transforma mais, ela tem um potencial de transformar maior. E aí eu fui para pedagogia, e aí eu gostei bastante da pedagogia, eu fiz mestrado depois na área de educação, trabalhei 11 anos, foi bem legal. Do nosso briefing, uma informação importante, pensando neles lá. Você comentou a questão que hoje está pavimentada para quem estudou, né? Mas eu digo, os pais chegam lá com 5, 6 anos, eu vou colocar no balé, independentemente do que seja, eu vou colocar na música, eu vou colocar em outra coisa, né? Aqueles que têm oportunidades e tal. No caso da pintura, do desenho, você comentou, tem uma relação com o tempo aí, né? O desenvolvimento e tal, que seria ali por volta dos 10 anos? Eu não sou especialista na área, mas eu converso com bastante gente que dá aula de desenho, inclusive aqui em Bauru tem pessoas incríveis, e eles é como a música, né? Você sabe que o meu filho, que gosta muito de música, o Paulo Vilaça chegou e falou, calma, ainda não é hora, quando ele era muito menor, espere um pouco. Dê os instrumentos, deixe brincar com os instrumentos. Com o desenho é a mesma coisa. A partir dos 10 anos, você começa a ter um cérebro mais concreto, né? Com uma visão mais concreta, que aí vem o círculo, vem o triângulo, vem as formas. E aí você consegue trabalhar melhor com a criança para a questão do desenho. Eu fui muito cedo para o desenho e eu não desenho nada, eu não gosto de desenho. Né? Eu tenho uma certa pininha com o desenho, eu não gosto de desenhar. Por quê? Porque eu fui muito cedo. E aí eu tinha que fazer um desenho que era muito difícil.
É muito difícil você colocar na cabeça de uma criança que está muito imaginativa uma coisa que é muito concreta, que é o desenho de observação, por exemplo. Então, hoje existe esse entendimento de que você espera um pouco, mas como que, mas meu filho tem talento, se esse talento morrer? Primeiro que não morre, né? Mas você dá bons materiais e deixa livre. O que a sua pintura ou sua arte diz sobre você? Olha, a minha pintura, ela é tipo um pedaço de mim, né? Ela é uma pintura que ela é muito livre. Ela é muito livre. A técnica que eu uso, ela me permite ser muito livre. Ela me permite retomar caminhos, refazer, abrir camadas, mostrar tudo aquilo que tem dentro. Eu sou uma pessoa que eu nunca tive medo de olhar para nada do que era interno meu, do que era feio. Nossa, isso aqui, eu tenho um lado meu que eu não mostro para ninguém. Não, eu sempre mostrei. Tá aqui, sabe aquela coisa de abrir e olhar as vísceras? Isso sempre, para mim, foi uma coisa muito natural. Você falou sobre uma relação entre o bonito e feio, né? Que a gente rotula muito, a gente vai usar muito isso, até por uma questão de conversa livre, né? Conversa livre é bom, num sentido extremo por causa disso. Que entre o bonito e o feio, ali que você percebeu que estava a sua força. Exatamente. Todo o trabalho que eu desenvolvi esse ano, por exemplo, ele foi, como eu te disse, lá atrás, quando eu era adolescente, eu pintava algo que era muito, entre aspas, feio, era muito forte, era muito rebelde, revoltado, mas era a forma que eu tinha para me expressar daquilo que estava me incomodando. Então, eu me expressava naquela época dessa forma. Hoje, eu consigo olhar para aquilo e trazer que as mesmas coisas, não as mesmas, mas da mesma forma que algumas coisas me incomodavam naquela época, hoje também me incomodam. E muitas vezes são coisas internas minhas, porque a culpa não é do outro. A coisa não está no outro, ela está toda dentro da gente, né? Então, quando você abre lá dentro a tua caixinha de Pandora, né? Você abre e olha para o que tem lá dentro, você descobre que existem diversas coisas que não são exatamente tidas como bonitas. Você tira a máscara e aí você se olha no espelho, você percebe que nós somos muito imperfeitos. Então, olhar para essa imperfeição, ela não é ruim. Muito pelo contrário, quando você olha para essa imperfeição, você percebe quais os caminhos você trilhou, quais os passos que você deu, se eles deram certo ou não. Mas você olha para essas imperfeições e você descobre que é ali, nessa imperfeição, que está a tua força. Esse eu acho que é o mais legal. E eu nunca tive medo de olhar. Você acabou sabendo que eu gosto de arte, quando você estava falando, eu estava pensando e naturalmente me veio a expressão, eu cometo a delicadeza de comentar aqui, que você falou do incômodo, né? A riqueza da língua portuguesa é como tirar o cômodo. Como tirar o cômodo. No sentido do comodismo. Exatamente. Isso acaba estando dentro de você de alguma forma nas obras que você faz, ou isso está o tempo inteiro como algo que você acabou abraçando naturalmente por várias razões? Não, eu acho que isso já faz parte da minha natureza, eu acho que sempre fez parte da minha natureza. Hoje, o que me deixa muito feliz de estar podendo trabalhar com arte é porque justamente tudo aquilo que eu tinha desde uma infância, que eu fui uma criança bem, né, vamos dizer assim, agitada. Sim. Hoje eu consigo olhar para isso e trazer isso de uma forma mais harmônica, mas ainda assim ela é impactante. Por que ela é impactante? Porque você está trabalhando com coisas que as pessoas não querem ver, que as pessoas escondem. E hoje a gente vive um mundo que esconde muito, né? Que numa rede social você está sempre com um filtro, que em várias situações você está sempre muito polido, você está sempre muito politicamente correto. E a vida não é assim, nós não somos assim. Faz sentido, então, que a arte, que é algo que você ganhou de presente por várias razões nessa questão da constelação da vida, ela é um processo de autoconhecimento de um lado e de catarse também, de outro? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Até porque não existe autoconhecimento sem catarse, não é verdade? Você não consegue dizer que você se conheceu se você não, em algum momento não colocar aquilo para fora. Aquilo precisa sair. O teu próprio corpo diz isso. Quando você tem alguma doença, ele põe para fora. Quando você tem alguma coisa, não vou dizer que o autoconhecimento seja uma doença, mas ele é algo forte. Então, quando você, no teu corpo, quando você tem qualquer problema, ele põe para fora. Então, isso, de certa forma, ou em algum grau, confirma que a arte é terapêutica. Sem dúvida nenhuma. Ela é uma das formas de expressão
do ser humano que eu acho das mais sensacionais. Não estou falando da pintura, estou falando da arte de forma geral. A música, a pintura, a escrita. Eu me expresso muito por escrita também, eu escrevo muito também. O que é o expressionismo abstrato? É uma linha da pintura contemporânea, moderna contemporânea, que ela está justamente trazendo toda essa expressão subjetiva, né, daquilo que a gente tem dentro da gente, em que você traz isso de uma forma mais abstrata. Então, por exemplo, você vai pegar o quadro do Munch, o Grito, né, que é um início aí, e aquele quadro de estudo, e você não vê não é exatamente uma pessoa totalmente com aquele desenho todo, mas você ouve o grito. Você olha para aquela obra, você ouve o grito, né? Então, o expressionismo, e ela não é, né, não é um desenho, não é uma pintura exatamente de uma figura humana, ela é abstrata. E o expressionismo abstrato, ele é você colocar para fora todos esses sentimentos, todas essas coisas, subjetividades que você tem dentro de você de uma forma abstrata. Ele comunica com várias pessoas por ser abstrato, porque cada um vai enxergar o seu sentido naquilo. Aí você trabalha a questão de que, vamos fazer uma analogia com a poesia aqui, que o poeta costuma dizer que, quando se pergunta para ele o que você disse aqui, ele fala, não, esse mundo está abstrato para a exposição e o eu de cada um. No caso da pintura, talvez isso seja ainda mais forte, né? Sem, lógico, da pintura abstrata, sim. Comparar nesse sentido de que aquele quadro, aquele significado que você colocou ali do teu eu interno, exposto a todos os outros olhares, ele vai ter múltiplas interpretações, eventualmente. Sem dúvida nenhuma, e é necessário, é desejável, na verdade, da minha parte, é desejável que tenha. Quando eu coloco aquilo para fora, não existe nenhuma obra que eu tenha criado que seja sem título. Não, todas elas têm um título e têm um porquê, e eu sempre trago uma referência daquilo. Por quê? Porque ele é meu. Mas isso não te impede de olhar e ver o teu sentido. E essa é a mágica do expressionismo abstrato, porque ele vai de encontro com a tua subjetividade. Então, existem quadros meus que as pessoas... Não, eu não gosto. Uma pessoa vai dizer, não gosto desse. E a outra vai dizer, meu, amei esse. Por quê? Porque ela encontrou a subjetividade dela na obra. Assim como a poesia e assim como a música, né? Às vezes você odeia um estilo musical, mas tem uma determinada música que ela te pega. Aí voltando para o outro conceito, nossa, eu vou aqui na simplificação do mundo. Por isso que o conceito de bonito e feio para a questão da arte também transcende a qualquer outro universo. Alguém pode achar bonito aquela peça para colocar na sala dela, pelas razões dela, porque ela acha que combina com os móveis. Os outros falam, não tem nada a ver com a ornamentação aqui. Exatamente. Tem a ver com o que eu senti do meu ambiente interno em relação ao ambiente que eu vivo. E você pode perfeitamente gostar de uma pintura totalmente moderna, abstrata e tudo mais, e ter o quadro de uma mão que a sua tia pintou para você, porque ela tem um significado afetivo, né? E é isso que tá a beleza. Você pode ter uma pinturinha de uma criança que você mal e mal conhece, mas que te entregou e fez muito sentido para você. Então, isso eu acho que é muito interessante também, porque a arte, ela não é só ela não é essa coisa daquela sala moderna, fria, com quadro, não é isso, né? A arte, ela precisa estar comunicando com você. Então, assim, geralmente, as pessoas que adquirem o meu trabalho, ela está muito conectada com o meu trabalho, ela está entendendo do que eu estou falando. Porque senão ela colocou, para isso aí existe quadro pronto, que você compra na internet. Isso que eu ia falar, se você usa as ferramentas das redes sociais para enfim, deixar aquele desenho, aquele quadro, aquele significado rodar. Eu sei que aí tem o abstrato no outro sentido, né? Você está com o físico, Sim. A sensação temporal. Ou seja, de que forma as tecnologias, no caso das redes sociais, né, acabaram, por necessidade ou não, né, colaborando ou gerando esse distanciamento com o que você produz? Olha, a rede social, ela é o bem e o mal numa coisa só, né? Então, para o meu trabalho, a rede social, ela é um portfólio. Então, eu uso basicamente o Instagram, eu não uso aquela outra rede da China lá, porque eu sou contra, vai contra os meus princípios.
Não uso o Facebook porque não tem conexão com as pessoas com as quais eu converso, elas acabam usando mais o Instagram, então é onde eu me dedico mais também. Então eu uso como um portfólio, não da minha vida, mas do meu trabalho. Por mais que você diga é uma rede social, eu tenho um certo distanciamento, eu não tenho vontade de estar na rede social como Juliana euzinha pessoa, mas como Juliana pessoa comercial, artista comercial, eu uso como portfólio. Então, eu também me conecto com pessoas do mundo inteiro que estão fazendo trabalho, não necessariamente na mesma linha que o meu, né? Mas eu faço para pesquisa e também comunico com o meu público. Então, eu não tenho uma pretensão e nem imagino que isso seja possível pela natureza do trabalho que eu faço, que eu tenha trocentos milhões de seguidores, porque senão eles não estão entendendo o que eu estou falando. Pergunta de um leigo. O expressionismo abstrato, ele tem correlação com uma técnica específica, um tipo de material específico, ou não há essa correlação? Não, ela não existe um material específico, mas existe uma, entre aspas, exigência que você esteja utilizando com rigor uma técnica. Ok. Né? Tanto que quando eu comecei a pintar com essa técnica que eu utilizo, que é do acrílico fluido, que eu uso o secador de cabelo para pintar, muita gente já deve ter visto umas pinturas que abre com um secador de cabelo. Eu briguei muito com a técnica, eu quase desisti de pintar com a técnica, porque o acrílico fluido, ele permite um movimento da tinta que vai muito de encontro com o meu próprio movimento intuitivo, rápido, impulsivo. Então, habilidade motora ali. Mas o secador de cabelo, você tem que ter muita habilidade para usar, porque senão você esparramou a tinta, ela misturou, virou um marronzão total. Relevos. Então, assim, hoje eu consigo ter um domínio bem grande na técnica de utilizar o secador de cabelo para criar as imagens que eu quero. Legal. Nossa, o pessoal que vai ver fala, você é muito curioso, adora. Vai perguntar. Aí tanto faz, porque você tem vento, né? Força, energia, em uma base com tinta, que está fluida ali, como o próprio nome diz. E você pode ter secador que abre o leque, ele faz um espaçamento, aquele que vai ter uma potência muito mais fina ali, com o vácuo isso faz diferença ou não? É isso que eu quero perguntar. Isso com certeza vai fazer diferença na hora de você criar as imagens, mas eu não utilizo ele assim, não. Legal. Eu uso ele com um biquinho que tem, fininho. Sim. Ali, e eventualmente para abrir um pouco a pintura, só para ela dar uma chegada, assim, uma conchegada. Eu uso sem a tampinha dele. Legal, eu comentei com você aqui que eu já fiz um trabalho de música com o J. Crepaldi, no lado, ao vivo, tem um quadro, ele foi montando, né, mas um grafite. Eu acho sensacional como ele vai mexer com as cores. Eu falei, não, tem que ter uma habilidade para fazer aqui, por isso que eu perguntei do fluido também. Deve ser interessantíssimo. Porque eu não tenho habilidade nenhuma com a arte de produzir conteúdo. Assim. O grafite é bem legal. Eu tenho um aerógrafo que eu uso só para fazer as pinturas no papel, que são menores, mas eu gosto mesmo do secador de cabelo, que eu acho que ele eu tô com uma habilidade, nós estamos se dando muito bem, eu e o secador de cabelo. Ele está há quanto tempo na tua vida já, só para entender? Há uns 3, 4 anos. Opa! E antes? Antes eu pintava com espátula, só quando eu fiz curso que eu utilizei pincel. Eu não gosto muito de usar pincel. Pincel eu uso para dar fundo. Que legal. Mas nos quadros hoje em dia só para dar fundo mesmo. Eu não uso pincel para... Tá. Quando outra analogia, a gente falou da música aqui, você constrói uma frase melódica e tal, não deu certo ou não gostou do trecho, você usa a borracha, né? Borracha no sentido abstrato e também prático. No caso da pintura, a ideia do erro ou não do erro, não é isso que eu queria, com o fluido ali na mão. Você falou das camadas, por exemplo, da função delas, eu achei interessante. Essa tinta fluida, o acrílico fluido, se você não tomar cuidado, você faz um borrão marrom de tinta ali, né? Então, muitas vezes na construção de um quadro, não era isso que eu queria aqui. Então, como eu te disse, se fosse uma arte digital, eu puxava para essa ponta aqui, mas não é. Então, o que acontece? Eu fui descobrindo que eu posso criando camadas, e camadas, e camadas, e camadas, e aí eu chego na paisagem que eu quero. E aí foi um encontro perfeito, porque entre esse mergulho interno do que a gente tem aqui dentro e a construção do erro nas camadas, eu descobri que é isso mesmo, nós temos diversas camadas. Quanto mais profundo a gente vai chegando, mais perto da nossa essência a gente está. E aí eu trouxe isso para o quadro.
né? O que era um erro, que virou uma camada, eu descobri que, na verdade, toda a pintura é uma camada. Então, agora já nem é mais erro. São camadas mesmo que eu vou construindo. Tá. Qual é a conexão, o resultado do tempo em relação à produção de uma obra artística de pintura? Se ela sai muito rápido, às vezes, ou se ela demora tempos, como, enfim, outra expressão artística? Olha, a pintura, nessa técnica que eu utilizo e pelo meu perfil de dar muita vazão para a intuição, eu já fiz um quadro em 15 minutos. Eu já pintei um painel de 2 metros por 2,5 metros, bem grande, em 3 horas. Eu pintei em 3 horas. Só que hoje, com essa coisa da camada, eu tenho demorado um pouco mais. A pintura em si ali da primeira camada, vamos dizer assim, é uma meia hora. Depois eu espero, mas muitas vezes parece assim, nossa, 15 minutos pintou. Não, calma. Muito tempo gestando isso dentro de mim, até que isso saiu nesses 15 minutos, né? Então, assim, às vezes eu passo um mês inteiro pensando sobre alguma coisa, estudando, analisando, amadurecendo uma ideia para que ela venha nesses 15 minutos. Então, assim, não é tão rápido, né? Tem um processo, que eu diria, inconsciente também, eu digo, de te surpreender com algo que, na verdade, estava lá, que nem você talvez tivesse conhecimento consciente de que aquela ideia, por alguma razão, foi se formando dentro de você e numa hora você se expressou. Sim, tem muito disso. Inclusive, eu acho que é tanta descoberta com o trabalho artístico, porque ele é tão terapêutico, porque, por exemplo, eu trabalho muito uma questão do desapego. Todas as vezes que eu vou pintar com uma ideia pré-concebida, ela sai totalmente ao avesso daquilo que eu tinha pensado. Então, assim, às vezes eu falo assim, não, eu vou fazer algo bem minimalista, né, taraná, é um dos quadros com mais camada que eu faço. Então, eu vou com uma ideia de imagem, eu vou com uma ideia de conceito, de temática, do que eu quero passar, e sai um negócio totalmente diferente. Então, eu já trabalhei o desapego, já nem vou mais. A hora que vem uma coisa para pintar, mas não é uma coisa assim, surgiu um ímpeto para pintar. Não, hoje eu vou pintar. Tá. Mas a hora que eu falo que eu vou pintar, eu já tenho muito material interno sendo trabalhado. Na música, o que a gente chama de, sim, só para comentar, de insight, às vezes ele surge do inusitado em horários e condições bastante incomuns para a nossa vida, né? Corrida do dia a dia. E só que se eu não gravar, se eu não colocar aquela melodia, eu já fiz isso, essa bobagem, esquece, não vem mais. É como se fosse poeira, não me pergunte porque ele some. Aquela melodia não existe mais. Tem um tempo para isso, mas eu preciso chegar lá e materializar, gravar aquela voz lá. Eu não consigo achar mais aquilo que veio, no caso da pintura. Se você me ver parada na rua, dentro do carro assim, é porque eu estou gravando ela na minha cabeça. Ui, é esse que é o ponto. Às vezes eu cato o próprio celular, tiro um print de alguma coisa e rabisco com o marcador aquilo que vem. Quando é uma coisa muito forte, eu faço isso. Então, se você algum dia me ver parada, não tô louca. Legal. Eu tô tentando gravar uma imagem. Muito bom. Você nos contou também que você faz questões temáticas, por exemplo, pega um ano e desempenha um tema. A gente está gravando aqui apenas como um registro de tempo no finalzinho de 2023. Qual é o teu tema deste ano? O meu tema é alma, eu vou chamar ele de alma. Nem sei se ele tem ano, eu que citei ano aqui, às vezes o tema... Não, sim, é do ano, sim. A gente tá aí, né, cronológico, virando o ano, a gente para no final do ano, Legal. Não tem como, né? Ele é o tema que eu chamo de alma, ele é um trabalho que eu fiz especificamente estudando sobre questões relativas a o tempo, a eternidade, o que nós somos em termos de energia e não necessariamente de matéria, quem somos nós aqui nesse universo, qual é a nossa ligação com o todo, como nós estamos particularmente ligados ao todo, como nós somos uma parte do todo. Então eu me debrucei sobre alguns estudos e aí isso veio muito forte nas obras, né? Então é toda uma coleção. Eu vou terminar com um quadro que eu começo a pintar hoje, inclusive, que é o maior. Um primeiro painel que eu fiz um painel grande e depois 3 telas menores. E agora eu vou finalizar com um outro painel do mesmo tamanho do primeiro. O primeiro ele chama Essência, que é uma busca mesmo daquilo que está lá dentro de você. O outro é o ímpeto, que é quando você sai
né, tem um ímpeto de se movimentar em relação a isso que você tem. O próximo é o abismo, que é o mergulho mesmo, né, nesse abismo. O outro é o éon, que é uma palavra grega que tem diversos significados, mas é basicamente a nossa eternidade, a nossa ligação com o todo mesmo. E aí eu vou terminar com esse último painel, que é o alma, né? Que é quando você descobre aquilo que você tem dentro de você, aquilo que eu te disse. Daquilo que é mais feio, você descobre a tua maior força. Você tem alguma espiritualidade, alguma conexão sua que você acredita por uma razão humana, enfim, que Sim, de certa forma se conecta com o teu lado artístico? Em absoluto, isso é muito forte no meu trabalho. Eu não sigo nenhuma religião, eu gosto muito de estudar todas as religiões. Eu não sigo nenhuma religião porque eu sou basicamente uma pessoa muito livre. Então, todas as coisas que vêm e falam assim, toda religião ela tem um certo dogma, né? Ela precisa de um certo enquadramento, independente de qual for. E eu não gosto disso. Eu sou uma pessoa que me prendeu e eu saio correndo. Então, eu prefiro fazer uma ligação direta com Deus. E eu tenho uma ligação muito forte com Deus, né? Então, inclusive, o meu trabalho, ele é um presente de Deus para mim, né? Eu não tenho outra forma de definir isso. Então, todas as vezes que eu vou pintar, eu paro e agradeço e peço que Deus me ajude para eu honrar o talento que Ele me deu, né? E honrar o talento que Ele me deu é produzir alguma coisa bonita, porque se lá atrás eu produzia coisas que hoje não me agradam, e talvez naquela época também não me agradassem, porque elas eram muito agressivas, hoje eu quero passar essa mesma mensagem, olha para o feio, e isso não é feio, isso não é ruim, de uma forma mais doce, vamos dizer assim, de uma forma mais ligada a Deus mesmo, sublime. Porque Deus não é agressivo, né? Deus é um cara sensacional, né? Que Ele quer o nosso melhor, o nosso desenvolvimento, Ele é nosso melhor amigo. Aquela frase, se você não vai pedir para Deus, você vai pedir para quem, meu bem? Né? Então, assim, eu peço para que Deus me ajude a honrar esse talento de uma forma bonita. Legal. Qual que é a sua relação com museus ou visitas? Se você é uma consumidora que, de repente, um quadro te impactou e você fica lá com a sua conexão, a sua interpretação, sua leitura? Eu tenho isso, sim. Desde a pandemia eu não tenho ido muito a museus, nada. Eu fui expor só no Louvre lá o ano passado, que foi uma mostra que tem na entrada do Louvre, chama Carrossel do Louvre. Em outubro do ano passado eu estava expondo e aí eu fui conhecer o Louvre e é sensacional aquilo lá. O Pompidou lá na França, que para mim é o museu mais interessante que tem, porque ele tem a arte moderna, que é a arte que eu mais gosto, que é a do Picasso, do Kandinsky, que são os artistas que eu mais gosto, que são os modernos. E é bem isso, quando você tem uma obra, não necessariamente de alguém famoso, não, mas quando você tem um quadro que te impacta, ele te prende. Ele te prende. Como você se conecta, ou você vê a leitura da arte e a inteligência artificial? A pandemia, ela trouxe muitos artistas, muitas pessoas se descobriram artistas, mas não necessariamente têm uma produção artística ou levam a arte como um trabalho intelectual, vamos colocar assim, um trabalho autoral. Então, trouxe muita cópia, muita gente que resolveu que estava lá preso e usou a arte para se expressar, o que eu acho absolutamente válido. Só que algumas pessoas decidiram extrapolar isso para o comercial. E aí eu acho um pouco complicado. E aí, um pouco depois, agora, nós temos a entrada da inteligência artificial produzindo obras sensacionais. Eu acho que a entrada da IA, né, na arte, ela é fantástica, porque ela vai separar o joio do trigo. Então, você vai ter aquela pessoa que fazia um quadro, um azul, um quadro decorativo, você entendeu? Não que ele não tenha valor, ele é um quadro decorativo, ele não é uma obra de arte. Você vai ter a IA fazendo isso muito melhor e sendo produzido em grande escala, muito mais barato. Então, você tira esse cara do combo artista e você começa a deixar os artistas mais em destaque, porque aí eles vão se destacar, aqueles que têm uma produção artística fundamentada mesmo,
né? Então, eu acho que a entrada da IA, ela é muito bem-vinda em vários aspectos, em várias áreas. Na área da arte, eu acho que ela é bem-vinda por conta disso. A IA, ela é capaz de fazer coisas sensacionais. Não é a mesma coisa que você ter uma obra de arte. Você acabou de me perguntar, quando você vai no museu e você fica impactado por uma obra, aquilo tem energia, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar para a Mona Lisa, um quadrinho deste tamanho, mas é um negócio que é sensacional. Aquilo tem uma energia naquela pintura que ela é aquilo que eu te digo, é uma energia de Deus, entendeu? É uma energia divina, é uma energia que extrapola essa coisa nossa tão racional aqui. Então, quando você olha para uma obra de arte, ela tem força, ela tem energia. Uma obra da IA não tem. É a Menina na Janela, do Da Vinci, que eu não sei se o nome é exatamente dessa obra dele, que tem em Madrid. Te prendeu também? Eu não sei explicar, tá? O que me prendeu, que eu fiquei assim, ó, até arrepiei de falar, foi a Pietà. Meu Deus, o que é aquilo, gente? Aquele negócio é muito bonito, é muito bonito. Então, isso você não tem, a IA não vai ter nunca isso. As pessoas têm medo da inteligência artificial e eu te pergunto por quê? É uma ferramenta para te facilitar a vida. É uma ferramenta que já está revolucionando muitas áreas, só que ela não vai ter nunca a alma humana. De que forma a filosofia é algo que está presente no seu processo, lógico, natural de pensamento, de dialética, enfim, interna, artística ou não, ou seja, a filosofia está presente na arte com você? Sem dúvida nenhuma. Na minha arte ela está presente sempre, não que eu seja uma estudiosa da filosofia de forma metódica, né, que eu tenho uma metodologia, mas como eu te disse, eu gosto muito de ler, então eu estou sempre lendo várias coisas, inclusive da filosofia. E a filosofia, ela faz as perguntas básicas que a arte também faz. Quem sou eu? Onde é que eu estou? Para onde é que eu vou? Né? Essas perguntas básicas que a filosofia faz a respeito da natureza humana, a arte também faz. A filosofia e a arte são só a mesma coisa de formas diferentes de se dizer. Você tem cor de preferência? Eu tenho. É preto. Por quê? O preto, além dele trazer uma... O universo é preto. O universo, ele é preto. Ele é escuro. E o preto, por que eu gosto do preto e por que eu uso muito preto nas minhas obras? Porque o preto é a cor mais democrática que tem. Que bom. Porque ele destaca todo o resto. A única cor, que é a ausência de cor, que destaca todo o resto é o preto. Você veja, nós estamos num fundo preto para que nós fiquemos destacados aqui. Por que o universo, você consegue ver aquelas imagens incríveis que hoje a gente consegue ver de uma nebulosa, de um planeta, e aquilo é tão bonito? Porque o fundo é preto, né? Então, tudo aquilo que você tem... As pessoas têm medo do preto, né? Justamente por quê? Porque quando você mergulha dentro também, é preto, né? É escuro. Você entra num quarto escuro, ele é preto, ele te assusta. Mas isso te dá um choquinho, te impacta, te movimenta. Isso é legal. Eu gosto disso. Eu estou notando. Juliana Andrade Alvarez, muito obrigado por fazer esses recortes conosco aqui neste fundo preto, para fazer destaque das nossas formas de trabalhar. Uma missão que é pública aqui, que eu comentei, né, com você no início do Câmara Livre, que é conversar sobre a vida e a trajetória das pessoas. E, do outro lado, eles aproveitem o nosso bate-papo para pensar sobre os seus mundos exteriores e interiores também. E se eu não deixei você falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Eu acho que eu gostaria de falar uma coisa a respeito do que a gente vive hoje em dia, que é relacionado ao meu trabalho. Por que eu gosto tanto, te disse que eu queria ir para a pedagogia? Porque ela tinha um potencial transformador maior. Hoje nós estamos vivendo um momento bem ruim em termos de política, né? Em termos de discussões exacerbadas sobre diversas temáticas. E eu nunca entro nessas discussões porque eu acho que cada um é livre para pensar aquilo que quiser e pouco me importa, assim como também pouco importa o que eu penso. Mas
toda questão política, as pessoas esquecem de se pensar sobre isso. A atuação de cada um de nós, ela é política. A tua atuação aqui é uma atuação sensacional de forma política, porque você está trazendo diversas pessoas de diversos segmentos, de diversos espectros culturais e níveis, de tudo para falar, e dando voz. Isso é sensacional. Então, assim, quando o meu trabalho, eu fui muito cobrada na época das eleições por não me posicionar politicamente. Para começo de conversa aqui, quem sou eu para me posicionar politicamente? A minha visão política, ela é minha. Ela não tem que ser dita, mas aí houve esse movimento de que você precisa se posicionar. Não, as pessoas não precisam se posicionar. Cuida do seu mundinho. Eu acho que o meu trabalho, ele está querendo dizer para as pessoas, basicamente, que quando você olha para dentro, você descobre o seu feio, você descobre seus defeitos, você descobre as suas maravilhas também. Você, fazendo esse trabalho, você já está fazendo um trabalho sensacional político, porque você está mudando você mesmo. E quando você muda você mesmo, dificilmente a gente muda para pior, né? Dificilmente a gente faz esse mergulho interno para mudar para pior. A gente faz esse mergulho interno para mudar para melhor. E quando a gente muda para melhor, a gente muda o mundo de uma forma muito mais impactante de que a gente estivesse levantando diversas bandeiras. Então, eu acho que esse é um recado importante para cada um pensar, refletir, né? O teu ateliê é na tua casa? O meu ateliê é na minha casa. Tá. Como é que você lida com o apego ou desapego com aquilo que você criou? Porque você é uma arte que está explodindo. Eu sou um pouco autoritária em relação à minha obra. Eu já deixei de vender quadro para pessoas que eu achava que não deveria vender. Eu quero esse quadro aí, entendeu? Porque ela vai expor lá não sei aonde, então eu quero esse quadro aí. Não vendi. Entendi. Não vendi. Não vendi porque não vendo... Não que eu tenha esse apego que eu quero o quadro para mim, de forma nenhuma, mas eu também não vou jogar pérolas aos porcos, vamos dizer assim, e sabe? tem o apego e o desapego nos outros sentidos também, né? Algo que você criou e por alguma razão aquilo te cativou de tal forma, mas ela vai para o mundo. É como filho, né? A gente mais quer nessa vida, eu sempre criei meus filhos e também é o meu trabalho. É um trabalho de lapidação, é um trabalho de cuidado, é um trabalho feito com muito amor, mas ele é para o mundo, ele não é para mim. Muito obrigado por ter Eu que conversado agradeço, nossa, foi um prazer. O Câmara Livre conversou com Juliana Andrade Alvarez, a Juliana Alvarez, do expressionismo abstrato. Enquanto ela está falando no meio, você sabe que no final a gente escolhe lá uma frase, alguma coisa só para te aguçar. Eu lembrei de Olavo Bilac, em Via Láctea. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte, mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo todo. Até nosso próximo encontro.